Problema, todos os relacionamentos têm. Não tem como fugir muito dessa coisa de problema. Mas existem alguns problemas específicos, em especial ligados aos relacionamentos com os próprios pais, que criam três dinâmicas de problemas específicas de alguns casais. E é isso que eu vou falar nesse vídeo, que é um pouquinho mais profundo e delicado do que a maior parte dos vídeos que eu falo sobre problemas de relacionamento. Vamos lá? Por que esse vídeo ele é mais sutil, ele é mais difícil de entender? Porque eu já falei sobre tipos de problema de relacionamento aqui no canal, de várias naturezas tal, mas esse tipo de problema de relacionamento ele é pontualmente muito sensível, porque ele parte de uma dinâmica de relacionamento familiar meio complexa e meio problemática. Então são três tipos de dinâmica própria que a gente vai visualizar e você pode identificar se o seu relacionamento passa por esse tipo de problema. O primeiro tipo de casal é o casal sanduíche. O que é o casal sanduíche? É quando ele passa por duas dinâmicas de relacionamento problemáticas. Existe uma pressão vinda dos pais, né, do casal, e a pressão vinda do lugar deles como pais em relação aos próprios filhos. Então costuma ser essa dinâmica um pouco própria dos casais com filhos. Eu já até falei disso no outro vídeo, que eu falei sobre a síndrome do ninho cheio. Por que é um casal... Esse casal tem muitos problemas. Porque eles têm uma demanda vinda dos pais, que normalmente educam os filhos de modo a criar dependências emocionais, financeiras, sociais. Normalmente, esses pais eles se veem tendo os filhos assim interferindo também muito no relacionamento deles, no sentido negativo, porque filho não tem como não interferir, né? Mas no sentido negativo de umas interferências mais pesadas, né? Então tem toda essa confusão do sanduíche. Então é aquele casal que perde a identidade, porque acaba tendo muito conflito ligado à sogra, genro, sabe essas confusões, esses barracos que a gente vê, às vezes, aqueles programas de auditório, tipo casos de família. Então, esses barracos que acontecem normalmente são casos ligados ao casal sanduíche. Um outro tipo de dinâmica de casal que envolve a família seria o casal instável. O que é o casal instável? Normalmente, eles tiveram um tipo de vivência com a própria família que foi muito deficiente. O que quer dizer isso? Os pais foram meio ausentes, negligentes, abusivos, instáveis, ou seja, a própria pessoa ela não guarda boas memórias dos pais. Então ela guarda memórias negativas, ela tem traumas. Normalmente são pessoas que se afastam dos pais, assim, não só muda de bairro, mas às vezes muda de cidade, muda de estado, muda de país, de tanto que ela tem repúdio dos pais. E o que acaba fazendo na dinâmica do casal? Como eles não têm os próprios pais como modelos de estabilidade, de paternidade, de vivência emocional, eles acabam se buscando mutuamente como figuras paternas. Então, o casal, pensando num casal heterossexual, mas poderia ser um casal homossexual, o homem busca a esposa como mãe, então ele tem uma coisa meio infantilóide, uma coisa meio dependente, uma coisa meio que você fica um pouco com vergonha alheia, vamos dizer assim, da pessoa. Então,
Mas a mulher também busca isso do parceiro. Ela busca, de repente, ele como um provedor, como alguém que fale o que ela tem que dizer, que ela tem que fazer. Então eles têm uma dependência mútua. Eles parecem ser crianças adultas carentes que não sabem muito bem controlar os próprios impulsos, eles se buscam assim. E não raramente, e isso é a parte mais desastrosa, vamos dizer assim, quando eles resolvem ter filhos, o que acontece? Eles acabam tendo filhos que eles busquem como um porto seguro. Ah, o que quer dizer isso? Eu já ouvi isso, esse tipo de relato de muitas pessoas assim no consultório, tanto no atendimento individual, como no atendimento de casal, como no atendimento de família. É um tipo de. A pessoa ouve ou já ouviu a história de quando ele nasceu, ele ouviu os pais dizerem, não ele ouviu, né? Ele ouviu dizer que os pais disseram: agora essa criança veio para me salvar. Agora eu vou conseguir ter paz. Agora essa criança vai dar alegria a essa família. Normalmente é uma família que tinha uma questão de luto, ou uma família que tinha uma questão disfuncional, ou era uma família que tinha muitos conflitos, divórcios, ou histórias meio cabeludas ligadas com abuso, com pedofilia, ou alguma coisa ligada com traição, ou ligada com abandono, né? Tem alguma história, às vezes, normalmente muito ferrada, ou suicídio, ou alguma coisa que mexe muito com ou de assassinato, alguma coisa que mexe com assuntos muito delicados, ou loucura, né? Ou drogas, ou alguma coisa assim muito difícil de modo geral para lidar que tem naquela família, e aí eles acabam vendo no filho a solução da lavoura, a solução da vida, e quando criança é assim, que é um processo que a gente chama de parentalização, eu posso até gravar um vídeo falando sobre isso. É quando a criança parece que desde cedo ela é colocada num lugar de mais maturidade que os pais. Ela é mais séria, ela meio que sabe o que quer, que não faz sentido nenhum, né? A gente está falando de uma criança. Às vezes essa criança é vista como um ser espiritual mais evoluído, ou que tem a voz de Deus trazendo para dentro da casa. Então o filho é colocado no lugar de cuidar dos pais, mesmo que seja uma coisa meio disfuncional. Veja, os pais eles são disfuncionais nesse sentido. Então, um filho querer cuidar deles, os pais pedem conselho para os filhos. É uma coisa que quando você vê, você fala assim. Aí normalmente a mãe, né, vai falar assim: ai, meu filho é aquele tipo de pessoa que ele cuida de mim, ele me escuta. E a criança não tem a menor condição, obviamente, de digerir os conteúdos de um adulto, mas ela fica sendo ouvinte dos pais e ela se sente importante, ela se sente incrível porque ela tem esse lugar especial dentro da família. Então esse é o casal instável. E o outro casal é o casal em conflito, que é quando um dos parceiros tem uma família onde ela é muito fusionada, né? Então ela é muito grudada, ela é muito junta, e a outra ela tem uma família distante, desconectada. Então o que costuma acontecer? Aquela parte que é o órfão, vamos dizer assim, que tem uma família meio desconectada, meio disfuncional, ela entra naquela outra família que é muito fusionada. A princípio, o apelo emocional que se tem é assim: é uma família que parece ser muito unida, muito linda, muito incrível, não sei o que lá, mas daí quando ela vai vendo, é cilada. É cilada. Ela tem um monte de confusões, um monte de misturas. Normalmente, quando é o homem entrando na família, isso tende a. Ele é adotado como filhão daquela família, porque ele é o filho, né, querido, que parece que compõe aquela história toda. Mas aí começa, às vezes, ter uns problemas de ordem financeira, quando o cara quer se posicionar financeiramente, e tem a família dela, que acaba sendo muito grudada. Mas quando a fusão vem por parte do homem,
a confusão costuma ser um pouco mais sensível, porque normalmente essa mulher, ela não é adotada necessariamente como filha, ela é inicialmente adotada como filha, é uma pseudo-filha, mas depois no meio do caminho já é quebradeira, barraco, chute, furo no olho, não é uma coisa que é ela muito boa, porque ela é vista como uma intrusa dentro daquele sistema de fusionamento das duas partes. Então esse é um casal em conflito, porque normalmente parece que uma das partes tem que ficar implorando para a outra para eles terem um núcleo familiar próprio, um pouco desconectado daquela família fusionada original. Então veja que interessante como a gente tem 3 dinâmicas que têm a ver com a relação com os próprios pais que interferem no relacionamento de casal. E isso costuma ser muito bem tratado em terapia familiar. Porque você vai ver o casal com os filhos, você às vezes chama os pais daquele casal para participarem da terapia familiar. A terapia familiar tem um pouco dessa característica de eu gosto muito de ser terapeuta familiar, então quando vem a galera ali no consultório é gostoso, tem uma dinâmica muito própria e você vai vendo todas essas indiferenciações de casal com os pais e tudo mais. Então, mas tem solução para essas situações se o casal procura, obviamente, ajuda nesse sentido. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você se identificou ou não, coloque nos comentários, dê um joinha aqui, se inscreva no canal, compartilhe com outras pessoas e se quiser também saber mais sobre esses assuntos de família, de relacionamento amoroso, você pode entrar no fredflix.com.br, lá é uma plataforma de cursos online, você tem acesso a todos os cursos, todo mês pagando um valor bem em conta e você vai gostar, você vai ter acesso a todos os cursos e todo mês um curso novo. É um lugar muito especial que eu criei, que eu tenho muita alegria de compartilhar com vocês. Se quiser saber mais informações a meu respeito, sobreavida.com.br e me siga nas redes sociais, Instagram, Facebook. Vamos em frente. Beijo, abraço. Tchau, tchau.